Palavra de Fé, com o pastor Bruno Silva. Paz de Cristo, muito boa noite. A partir de agora começa aqui na sua TV cristã, a TV Mix, começa o programa Palavra de Fé. Muito boa noite, paz de Cristo, nesse dia que fez o Senhor. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, se você estiver assistindo esse programa aqui da nossa TV, não importa o horário, mas eu peço para que você, a partir de agora, evangelize, porque hoje nós vamos estar falando sobre um tema tremendo, que eu já tinha um desejo de estar falando aqui na nossa TV, nessa missão evangelizadora, que é carregar a cruz. Carregue sua cruz. Será que nós estamos carregando a nossa cruz? E hoje nós vamos estar meditando nessa palavra tremenda e no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. E Deus tem uma palavra para você. Estamos só começando o programa Palavra de Fé. Eu peço para você que se inscreva no canal aqui do YouTube, para que você seja notificado a cada notificação, a cada programa que fazemos aqui. Nós fazemos na segunda-feira, às 20 horas, e também na quarta-feira, às 20 horas, o programa Tempo de Cantar, juntamente com o pastor Luciano. E na segunda-feira eu estou com você aqui no nosso Facebook e também aqui no nosso canal do YouTube e na Rádio Missão Evangelizadora e Rádio TV Mix aí através do Rádiosnet. Peço que você evangelize conosco, que você compartilhe, que você faça o ID do Senhor, porque nessa noite Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Com muita alegria, sou o pastor Bruno e a partir de agora, começando o programa Palavra de Fé. Que bênção, né? Nessa noite, nesse momento que você está assistindo, você crê que Deus tem uma palavra para você? Tem uma palavra para a sua vida? Você crê nisso? Se você crê, você verá a glória de Deus. E nesse programa Palavra de Fé de hoje, nós vamos estar trazendo uma meditação tremenda da parte de Deus, para que você venha ser edificado e possa edificar mais vidas, evangelizando, compartilhando, deixando o teu like, deixando o teu comentário, compartilhando nos grupos de WhatsApp o link da TV Mix, fazendo comigo juntamente o ID do Senhor. Nós temos abaixo o nosso WhatsApp direto, você fala conosco, coloca teu nome no caderno da oração e nós vamos orar por sua vida, tá certo? Nós vamos estar orando no final do programa. E agora, nós vamos estar meditando no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é renunciar a si mesmo? E aqui ele fala, tome sobre si a sua cruz. O que tem sido a sua cruz? Ele está falando aqui no sentido de problemas. Ele está falando aqui no sentido de tentações. Ele está falando aqui no sentido daquilo que você precisa carregar. Se você precisa carregar, você vai precisar de um esforço. Muitas das vezes demasiado, pois a representação de cruz não é algo maneiro, algo bom. Mas, porém, Jesus disse aos seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. É fácil renunciar a si mesmo, renunciar à sua vontade para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus. Assim aconteceu com os discípulos. Foi esse o mandado, Foi esse o chamado que foi dado aos discípulos. Então, verdadeiramente, aqueles discípulos que iriam seguir Jesus, eles teriam que renunciar a si mesmo.
E Jesus conhecia o coração daqueles discípulos. E Deus, Ele conhece o nosso coração. E aqui diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si, ou seja, sobre nós, a sua cruz e siga-me. Ou seja, independente do teu problema, independente das tentações, das circunstâncias. Foi isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. E a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e faceis discípulos de Jesus. Então, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós somos os discípulos de Jesus. Mas não é simplesmente como uma rede social que você diz: olha, eu vou seguir o pastor Bruno. Você segue lá o pastor Bruno, segue várias pessoas, vários cantores, e você só vai olhar aquilo ali na hora que te dá interesse, que te dá curiosidade. São tantas notificações, são tantas coisas, e a pessoa às vezes termina nem olhando, só olhando na necessidade. Então, por isso que Jesus soube falar bem aqui, o grande mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória. Ele veio falar aqui justamente: renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, ou seja qual for o problema, seja qual for a circunstância que você tiver, renuncie-se, carregue sobre si a sua cruz e siga-me. E aqui no versículo 25 diz bem assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, para você achar o Senhor Jesus, você vai perder a sua vida. Olha só o que Jesus disse para os discípulos e o que Deus está falando para mim e para você nesse momento. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, então você deixar tudo que é do mundo, tudo que te afasta de Deus, seja pessoas, seja circunstâncias, seja algo que está te afastando do Senhor. Você, de certa forma, está perdendo a sua vida aqui. Porque para as pessoas, hoje nós estamos num mundo de facilidade, num mundo onde tudo é melhor, tudo é mais fácil, na melhor forma. Mas você está justamente aqui, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E queridos, será que nós estamos dispostos a isso? Ou será que nós somos seguidores de Jesus, mas só procuramos Ele na hora da dificuldade, na hora do problema, da circunstância, na hora de uma doença, ou seja, na hora que temos um interesse? Ou nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus e somos discípulos de Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E no versículo 26 diz bem assim: pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, fama, dinheiro, popularidade, status, condições. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, no versículo 25. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E no versículo 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Versículo 26. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Ganhar tudo isso e perder a sua alma. Aí você me diz: mas eu estou na igreja. Mas será que está na igreja está alinhado com as coisas de Deus? Antes de tudo, não está na vaidade? A Bíblia diz que Ele espera um coração que não é vaidoso, que sabe amar, um coração sincero. Será que o seu coração tem sido sincero, não é vaidoso?
Eu me lembro até daquela canção que diz: Senhor, quem entrará no santuário? Que é um texto bíblico. Para te adorar. Quem é digno de entrar na presença de Deus? Quem será digno de chegar aos altos céus e receber a recompensa, ser recompensado, receber seu galardão por tudo que passou aqui, por todos os sofrimentos, todas as lutas, todas as afrontas do inimigo e muitas das vezes todas as perseguições porque você é cristão, porque você teme a Deus? Me diga, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Será que você mesmo, cristão ou cristã, está na linha do mundo? A vaidade está sobre você? O status, a aparência? Irmãos, é notório, nós estamos aqui numa TV, numa rádio, nós temos que divulgar esses trabalhos. No TikTok, em outros aplicativos, no Instagram, no Reels. Isso não pode ser motivo de fama para a minha pessoa ou para qualquer pessoa. A gente precisa dar o melhor para Deus, se arrumar com ordem, com decência, mas não por vaidade, não para aparentar, não para mostrar para os outros. Porque Deus sonda o meu coração e Deus sonda o seu coração. O que serão galardoados, os que serão abençoados, serão aqueles que carregam a sua cruz, seus problemas, as dificuldades, mas são aqueles, queridos, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, não anda como o mundo anda, não vive como o mundo vive. Antes de tudo, tenha um temor a Deus, tenha a sinceridade, tenha o amor, tenha a verdade, anda na justiça de Deus, é justo, é fiel a Deus, ama o seu irmão, não vive por aparência, não vive como o mundo vive, descartável, de forma descartável, descartando pessoas, amigos, irmãos, pastores que foram seus conselheiros. Honra pai e mãe, honra seus irmãos, honra seus filhos. São mandamentos do Senhor. E como é que eu quero ser galardoado se eu não sigo os ensinamentos da palavra? Se eu não sigo Jesus? Ele diz: renuncie a si mesmo. Às vezes o momento, a vontade que você tem por algo, ou por algo que fizeram com você, é se vingar, é falar muita coisa, é fazer o mal para aquela pessoa. Mas se você faz o bem, você faz como Jesus fazia quando fizeram com ele, quando maltrataram ele, quando deram nele, quando injuriaram ele. E muitos levam aí essa heresia para frente e dizem: só Jesus. Amor de verdade, só Jesus. Não existe amor. Se você acredita que não existe amor, basta olhar no dicionário, basta olhar na palavra de Deus. Amor é eterno e não se acaba. E os discípulos de Jesus precisam carregar esse amor consigo. Porque se não houver amor, não houver fé e amor, queridos, nós não vamos, de fato e de verdade, viver o verdadeiro evangelho. Nós não vamos ser considerados discípulos de Jesus, servo bom e fiel, obreiro do que não tem do que se envergonhar. E isso é para todos, não é só para pastores. Isso é para mim e para você. E você pode me dizer: que palavra forte, que palavra pesada. Não, essa palavra é para que eu e você entenda que só existe uma forma de nós vivermos em bênção e prosperidade aqui na terra. E as lutas não nos abalarem quando nós vivermos em amor, em perdão, em graça e em justiça. Porque tudo vai tentar atrapalhar você, mas no fim vai dar errado. No fim, a Bíblia diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. No versículo 27 diz bem assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Por isso que eu falei agora. Ele dará a cada um segundo as suas obras. A salvação não vem por obras. Mas um bom pai, ele vai dar uma boa mesada. Um bom pai, ele vai dar um presente a um bom filho. Se nós não formos bons filhos,
O nosso Deus vai nos receber, queridos. E se nós não andarmos na justiça de Deus, não andarmos no amor de Deus, nós, independente da religião, independente do nosso cargo, nós corremos o risco de não entrar no reino dos céus. Os caluniadores, os fofoqueiros, os prostitutos, os maldizentes, tem uma lista lá que não herdará o reino dos céus. Então não pensa que é assim, tem que carregar essa cruz, tem que seguir a Jesus, porque o Filho do Homem, versículo 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Olha só, que honra teremos com seus anjos, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, ou seja, Jesus vai vir com a glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E no versículo 28 deixa bem claro, e diz bem assim, em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venham, que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É preciso carregar a cruz. Nós não podemos fazer como acontecia nos tempos passados, falar o fermento dos fariseus e saduceus. E aqui no versículo 5, no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 16, diz bem assim, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus lhe advertiu, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Olha só, Jesus sempre dá o conselho para você, que é discípulo, para você que ouve a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe, versículo 6, advertiu, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, porque não trouxemos pão, ou seja, de forma natural, sendo que Jesus estava falando algo espiritual ali. E Jesus, percebendo isso, no versículo 8 disse, porque arrazoeis entre vós, homens de pouca fé, e não terdes trazido pão. Está vendo que a gente tem que cumprir, porque eles não trouxeram o pão. Jesus chamou a atenção dos discípulos. Aí ainda falou mais no versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães por 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e 4 cestos levastes? Vê só, nem de 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos levastes? Versículo 11, como não entendes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então Jesus aqui vem, nessa história, falando do pão, falando do fermento, e Jesus vem aqui justamente trazer uma explicação, chamar a atenção dos discípulos. E no versículo 12 diz, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Ou seja, essa doutrina, claro que aqui está falando no tempo de Cristo, está falando de uma determinada seita, está falando dos fariseus que zombavam de Jesus e que tinham uma determinada doutrina. E essa doutrina tem se espalhado, só que hoje de forma moderna, ou seja, seguir a Jesus a gente segue de toda forma e de toda forma dá certo. Faz o mal e continua seguindo a Jesus e continua fazendo a obra e continua na igreja, que tem que continuar, mas não vem o arrependimento. E por isso que a gente fala aqui que tem que carregar a cruz, porque tem que se renunciar a si mesmo.
quando se renuncia-se a si mesmo, se vende também o arrependimento. Porque a Bíblia diz que quando nós se convertemos no Senhor Jesus, custa nada lembrar, a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores como os outros que estão no mundo. Ou seja, pecado, quem peca é pecador, na origem da língua portuguesa. Se peca, é pecador. Mas, porém, aquele que serve a Deus, por mais que ele possa até pecar, não porque ele diz, eu vou pecar e pedir perdão. Então aí já está havendo uma prática, um vício de conduta. Já está tendo aí um problema que a pessoa está sempre pecando e achando que Deus sempre vai perdoar. Deus conhece e sonda nossos corações. Ele sabe se a gente errou por fraqueza, se a gente pecou porque realmente não teve como mesmo ali, ou se a gente errou com a malícia de dizer, Deus depois perdoa, isso é besteira. E muita coisa hoje tem se tornado besteira em muitos lugares. Mas eu quero trazer para você, quem ama a Cristo, serve a Cristo, carrega a cruz, renuncia a si mesmo, não tem prazer da prática do pecado. Se fizer algo, pede perdão, não vive amarrado com mágoas, não vive amarrado com intrigas, não tem problema de ver um irmão que houve alguma discussão, ver pastor, ver irmão. Não tem problema. Vê, dá a paz, conversa, fala. Muitas das vezes não é obrigado a ter proximidade, porque às vezes não deu certo a presença da pessoa justamente porque é uma pessoa que não serve a Deus em espírito e em verdade. Então, a Bíblia diz afastar e dar a aparência do mal. Então, você pode sim se afastar, mas você não pode ficar com mágoa de algo que essa pessoa que deixou de olhar para a palavra cometeu com você. Porque nós não devemos estar do lado de Deus apenas porque por algo que Ele quer, que Ele proporciona para mim e para você, só pelas bênçãos. Porque se nós não andarmos como Jesus andou, se nós não caminharmos como Ele caminhou, se nós não se esforçarmos, a Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo, nesse mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo. Se nós não seguirmos isso, infelizmente, queridos, o Senhor virá para buscar sua igreja e Ele virá em justiça. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E assim como um relâmpago, como um ladrão que chega sem avisar. E você sabe, se morrermos hoje, analise se o homem é a si mesmo, não é só na hora da Santa Ceia. Todo dia nós temos que se converter a esse Deus, temos que amar a Ele todos os dias. Por isso que nesse momento você que está assistindo, você pode dizer, pode colocar no comentário, ou você pode dizer para você mesmo, eu não tenho forças, eu não estou agindo assim, mas eu vou orar por você. Espero que você compartilhe essa mensagem para pessoas, milhares de pessoas que estão sofrendo, porque estão com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, porque estão vivendo, às vezes até na igreja, mas não estão vivendo como alguém que ama e serve a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus, por todos que estão nos assistindo, todos que colocaram seus nomes no caderno da oração, têm falado conosco, no nosso link abaixo no WhatsApp. Deus abençoe. Nosso message no Facebook também, nossos meios de comunicação através do site e do rádio, tá bom? Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai, por mais um programa Palavra de Fé. Te agradeço pela vida dessa pessoa e te peço, Pai, que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça, e que tudo aquilo que não provém do Senhor saia da vida dessa pessoa. Que essa pessoa possa estar sobre posse de bênção, sobre posse de vitória.
que ela possa compreender que vale a pena ser fiel, que vale a pena servir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus. E meu Pai, eu oro por essa pessoa que talvez sinta fraca e não consiga prosseguir, talvez ela esteja indecisa, talvez ela esteja confusa, talvez com a religiosidade, talvez com a doutrina que vem se passado por aí, que está distante do Senhor. Talvez ela não tenha forças, talvez ela se sente seduzida pela aparência, pelo que o mundo passa nas ruas, nas praças, nas escolas, na TV, em tudo que está. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, mas nós somos de Cristo, nós somos do Senhor. E eu creio que essa pessoa que está comigo até o final, até aqui, eu creio que essa pessoa ama a Ti, Pai. Ela não está aqui por causa de fama, por causa do pastor, mas ela está por causa da mensagem, por causa do Deus da mensagem. E meu Pai, eu oro por cada pessoa que tem sido alcançada por essa missão evangelizadora, por essa TV Mix, cada pessoa, onde quer que ela esteja agora. Te agradeço por minha vida, pelos milagres que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que tem vindo a cada dia. Como sempre, algo que me surpreende. O Senhor é surpreendente, Pai. E eu creio que o Senhor vai surpreender a vida dessa pessoa no nome do Senhor Jesus. Diga amém. A Bíblia diz: em tudo dai graças, diga graças a Deus. Assim seja, que Deus abençoe você poderosamente nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, a hora que você estiver assistindo esse programa. Eu só posso dizer para você: Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Agora, nós precisamos ficar do lado dele. Ele nunca vai desamparar você. Ele nunca vai deixar você. Então, nunca deixe o Senhor Jesus por nada, por nenhum prato que venha na sua vida. Guarda essa palavra para você. Você vai contar testemunho nesses dias de bênçãos que Deus fará na sua vida. Se você guardar essa mensagem no coração, se você for uma terra produtiva, uma terra boa. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estamos de volta aqui no programa Palavra de Fé. E logo mais, quarta-feira, tá pertinho aí, sempre tem sido uma bênção com o pastor Luciano, o programa Tempo de Cantar. Você quer participar, você quer alugar um horário aqui, fazer um programa na TV Mix, colocar nas suas redes sociais, evangelizar, para ser transmitido no rádio e na TV também, aí no seu canal de YouTube, no seu Facebook. Quer fazer algo com qualidade, com excelência? Você fala com a gente, tem um link do WhatsApp abaixo, tá certo? Nos consulta e a gente vê a melhor forma para que você possa participar. Você aluga um horário e participa, evangeliza também e faz o ID e deixa Deus trabalhar na tua vida, tá bom? Muito obrigado por sua audiência, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Até segunda-feira às 20 horas e quarta-feira nós vamos estar aqui também às 20 horas. Paz de Cristo, que Deus te abençoe. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Pastor Bruno Silva, TV Mix e Facebook, Bruno Silva, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo programa, Palavra de Fé. Palavra de Fé, com o pastor Bruno Silva.